Número 24, versículo de número 13, nós não vamos estender com o horário em nome de Jesus, amém? A madrugada para mim ainda é longa, em nome de Jesus. Então, vamos abrir as nossas Bíblias. Lucas 24, versículo de número 13. Quem encontrou, diga glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus: os dois discípulos no caminho de Emaús. Quem encontrou este texto, diga amém. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: quais? Ele lhes disseram: as que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Amém? Oremos a Deus por um instante. Pai celeste, Deus de amor e de bondade, reunidos na tua presença, Senhor, nós te agradecemos. Ó Deus querido Pai, nós te pedimos que nos perdoe, porque se o Senhor não nos perdoar, Senhor, jamais estaríamos aqui. E eu lhe peço, ó Deus, tem misericórdia de mim como pregador da tua palavra. E eu me coloco em tuas mãos neste momento, Pai querido, Deus de amor. E eu lhe peço, abra, Senhor, o nosso entendimento hoje e fala conosco pelo poder da tua palavra. Que a unção do Espírito Santo esteja em nossas vidas nesta noite gloriosa. Pai querido, eu lhe peço, não deixa nada interferir no momento da ministração da tua palavra. Cerca esta igreja com a tua glória, com a tua presença. Ó Pai querido, eu peço que o Senhor venha falar com cada igreja, com cada irmão, conforme a necessidade da igreja. Fale com a igreja conforme a necessidade de hoje, conforme a necessidade de agora. Meu amigo, Espírito Santo do Senhor, fala conosco hoje conforme a necessidade atual de agora. É de hoje, é de agora. Renova esta igreja para recebermos a tua palavra. Renova o nosso entendimento, renova o nosso coração, renova o nosso entendimento agora. Renova o nosso entendimento agora. Pai querido, fala conosco nesta noite. Eu te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. E amém, Senhor Jesus. Assentando, amados, podeis glorificar. Aleluia. Amém, Jesus. Graças a Deus. Amados, quando se fala em um dia de Santa Ceia ou Ceia do Senhor, não dá para a gente esquecer, aleluia, sobre o último momento em que Jesus, antes de ser crucificado, ele esteve com os teus discípulos. A palavra revela que na noite, no dia em que Jesus está reunido com os discípulos, e o propósito era celebrar a Páscoa em Jerusalém, a Bíblia vai dizer que ele está reunido com os discípulos. E no momento da ceia, antes de ceiar,
ele chegou a dizer que um deles iria o trair. E os discípulos começam a se perguntar quem era, qual que era deles que o trairia. E Jesus falou: aquele que eu der o bocado de pão molhado, esse é o que vai me trair. Entregaram-se para Judas, mas Jesus não permitiu que eles percebessem que era Judas. Creio eu que se ambos os discípulos percebessem que Judas era o que entregaria Jesus aos sacerdotes, ao sinédrio, a Pilatos, com certeza ele poderia ser agredido e talvez seria até mesmo decepado, decapitado. E a palavra mostra que enquanto ele está celebrando a última Páscoa com os discípulos dele reunidos, e o que me deixa, aleluia, contente com a palavra, claro que Jesus não despreza ninguém, mas você pode perceber que Jesus curou milhares de pessoas com certeza. Jesus operou grandes sinais, grandes maravilhas, inúmeros enfermos foram curados. Ele multiplicou pão e peixe para uma enorme multidão, e não foi uma vez só, mas o momento de partir o pão, o momento de celebrar a Páscoa e instituir a ceia, não foi com toda a multidão, não porque ele não amava a multidão, ele amava a multidão, mas multidão é uma coisa, discípulo é outra. Multidão é uma coisa, discípulo é outra. Seguidor é uma coisa, discípulo é outro. É totalmente diferente. Aleluia! Há uma grande diferença. Porque seguidores vai por aquilo que eles vê por aparência. Multidão vai por interesse. Multidão vai porque quer pão e peixe. Multidão vai porque quer milagre. Multidão vai porque quer, por curiosidade. É por isso que no momento em que a mulher que está doente há 12 anos toca em Jesus, você percebe que no meio de uma multidão enorme, somente uma pessoa consegue atrair a virtude de Jesus para si. É porque há uma diferença, aleluia, coisas que, aleluia, discípulos vê, a multidão não consegue ver. Porque quando Jesus entra na casa de Jairo para curar uma menina, ele manda fechar a porta e disse: só entre o pai e a mãe e os meus discípulos, somente os chegados. Uma coisa eu aprendo: Jesus pode até dar pão e peixe para todo mundo, mas momentos de intimidade é somente para os discípulos, é somente para os discípulos. Aí você pode se perguntar assim: pastor Aldeniro, mas por que só discípulo? Porque seguidores não suportam o que os discípulos conseguem suportar. Seguidores não estão, aleluia, ainda preparados para suportar o que discípulos suporta. É por isso que o discípulo vai passar por coisa que a multidão não passou. Quando Jesus começa o seu ministério, ele vai deparar com Pedro e André, que eram pescadores. Ele disse: segue-me. Largaram tudo. Não perguntou se no momento que começaram a seguir Jesus, se tinha salário. O que é que é receber? É lá na frente que Pedro pergunta. Mas quando Jesus chama, eles largam tudo e seguem Jesus. Mas à frente, ele vai encontrar Tiago e João, que estavam lavando as redes com seu pai Boanerges. Ele falou: segue-me. Largaram o barco, largaram a rede e disse: papai, vou embora. Aleluia. Era como se o pai perguntasse assim: para onde vocês vão? Nós vamos seguir Jesus. Conhece ele? Não conheço ainda não, mas uma coisa me chama a atenção. Sabe o que eu entendo com a palavra? Que discípulos, por mais que ainda não entendem todas as coisas, eles sabem, vale a pena largar tudo e seguir a Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! E ele, quando está celebrando a Páscoa, ele pega o pão e diz assim: olha, ele apresenta o pão e disse: pai, te dou graças. Ele reparte o pão e disse: comei dele todos, este é o meu corpo que é partido por vós. Aleluia! O pão que representa o corpo de Cristo que foi dado na cruz do Calvário. Aleluia!
A palavra mostra, no livro do profeta Isaías 53:10, a Bíblia diz que ao Pai agradou o moê-lo. É por isso que antes da morte chegar, quando ele está, aleluia, com os discípulos, ele os convida a orar. E disse: ficai aqui e vigiai comigo, a minha alma está angustiada, a angústia está chegando. Ele já estava sentindo que a morte estava aproximando, mas em momento algum ele disse: eu vou desistir. Muito pelo contrário, ele ora e disse: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba, contanto que cumpra-se a tua vontade. Aleluia! Aí disse a Bíblia que ele é entregue. Eu vou acelerar um pouquinho para a gente entrar nos versículos que lemos sem perder o nosso raciocínio. A Bíblia conta que após a crucificação, a Bíblia disse que um homem chamado José de Arimateia, que era rico, e como era alguém de influência, ele chega até Pilatos e pede o corpo de Jesus. Ele é embalsamado, aleluia, e disse a palavra que ele é, aleluia, colocado em um sepulcro, aleluia, e disse a Bíblia Sagrada que para os romanos naquela época existia uma certa cultura, em que as pessoas aguardavam que, aleluia, pelo menos durante 3 dias, eles tinham a esperança de que o morto ressuscitaria. Se passasse 3 dias, eles entendiam que nada seria mais feito. A Bíblia conta que Jesus ele é colocado em um sepulcro, aleluia, e disse a Bíblia que no primeiro dia da semana, que representava um domingo, a Bíblia diz que uma mulher chamada Maria Madalena pega algumas especiarias. Era a cultura de ungir o corpo do defunto após o 3º dia, com uma esperança que ele ressuscitaria, porque antes de Jesus morrer, ele falou que ele seria crucificado, mas que era para os discípulos ficar em paz, que ao 3º dia, uma grande surpresa eles teriam, aleluia. Então eles aguardavam que alguma coisa iria acontecer. No primeiro dia da semana, Maria vai até o sepulcro, e na ida para o sepulcro, uma grande dúvida vem na sua mente: gente, a gente vai, a gente tem que entrar, só que temos um problema, a pedra é grande, não tem ninguém indo com nós. Como que nós vamos fazer para remover a pedra do sepulcro? E ela vai pela manhã, e quando ela aproxima, ela chega, ela sabia onde o corpo estava, e ela aproxima, e para surpresa dela, a pedra estava fora do seu devido lugar. Quando ela aproxima, ela consegue identificar que o sepulcro estava vazio. Sem entender, ela começa a chorar. E no momento em que ela chora, um anjo aparece literalmente e faz uma pergunta para ela e diz assim: mulher, por que você veio procurar um vivo entre os mortos? Aleluia! Por que é que você veio procurar um vivente entre os mortos? Ele não está aqui. Aleluia! O anjo disse: ele já está vivo. Aleluia! Só que ela fica sem entender. Em outros textos dos evangelhos sinóticos, a Bíblia conta que ela começa a chorar, porque na mente dela, carregaram o corpo, roubaram o corpo, e ela fica triste, porque fora alguém que no seu passado, Jesus liberta ela e expulsa 7 demônios, um pior do que o outro. Então ela tinha uma grande consideração por Jesus. Aí disse a Bíblia, ela está chorando. Jesus se apresenta para ela e disse: mulher, por que você chora? Ela disse, ela achou que era o hortelã, o homem jardineiro que cuidava das plantas ao redor daquele lugar. Ela fala: Senhor, se tu sabes onde o corpo dele está, diz para mim que eu vou buscar. Em outras palavras, está morto, mas eu ainda tenho consideração por ele. Ele morreu, mas ele me libertou. É o defunto, mas eu ainda tenho consideração por ele. Aí Jesus, para alegrar, disse: Maria. Quando ele fala Maria, ela reconhece a voz do mestre e disse: Rabone, Raboni, que é mestre. Aleluia!
Aí ele diz assim: mulher, por que me detenhas? Não chores. Aleluia. O que move o coração do mestre é a atitude de Maria. A primeira, de ir ao sepulcro. A segunda, de ungir o corpo. E na terceira, o choro de Maria atrai Jesus. Não é chorar com decepção, mas uma coisa eu aprendo pela palavra. A Bíblia disse que os que choram serão consolados. Aleluia. Toda pessoa que chora aos pés de Jesus Cristo, ele se prontifica a atender, porque choro são palavras que nem o inferno consegue entender, mas o Espírito Santo consegue decifrar todas as lágrimas. Aí disse a Bíblia, ele diz assim: olha, vai, diz a meus irmãos que a Pedro, que vão para Galileia, e lá me vereis. Aí disse a palavra, aleluia, que nesta mesma situação, Jesus tinha 2 discípulos, que estavam indo embora, estavam em Jerusalém, participaram da Páscoa, viram o que aconteceu, a crucificação, presenciou, ainda que fugiram, ainda que Jesus tinha alguns discípulos secretos, eram aqueles discípulos que por medo de serem presos, açoitados, ou talvez crucificados, se esconderam, mas era discípulo do Senhor. Aí disse a Bíblia, 2 deles, um se chamava Cleopas, que estavam indo para uma aldeia chamada Emaús. Aleluia. Aí disse a Bíblia, eles estavam indo conversando entre si, e no momento da conversa, a Bíblia diz que Jesus se aproxima. Aleluia. Primeiro, Jesus se aproxima de Maria porque chorava. Segundo, aleluia, porque a primeira figura, a primeira pessoa que Jesus se aproxima após a crucificação é Maria Madalena. As 2 figuras próximas que Jesus se aproxima é os 2. Um deles se chamava Cleopas, e a Bíblia disse que eles estavam tristes, é o que disse a Bíblia Sagrada. Eles estavam tristes indo embora. Por que da tristeza? Porque na mente dos 2 conversando, eles entendiam, aleluia, que Jesus era o profeta, o Salvador. Só que, aleluia, vem a tristeza. Porque, aleluia, Jesus falou que ao 3º dia ele ressuscitaria. Então após a crucificação, eles ficam em Jerusalém o 1º dia, aleluia. Já que deu meia-noite e nada aconteceu, a esperança era o 2º. Eles esperam o 2º. Só que no 2º nada acontece. Vai a última. Vamos aguardar o 3º. Porque se no 3º ele não voltar, a gente vai ter que ir embora. A gente veio de lá para cá com esperança de que encontramos o caminho que era a salvação. Só que no 3º dia, para eles, nada acontece. Alguém tinha falado para eles, diga graças a Deus, aleluia. E disse a Bíblia Sagrada, no versículo de número 22, olha o que os 2 vai dizer. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e não achou seu corpo. E dizem que ter visto ele e os anjos que viram ele. E diz que ele vive. Aleluia. A questão é, eles alegrou porque as mulheres falaram. Só que tinha um problema, eles não tinham visto ainda. Estavam tristes voltando. Porque eles falaram assim, olha Jesus. Falando para Jesus como um homem qualquer, disse, olha. Quando eles estão conversando, Jesus pergunta, que palavras são essas que vocês conversam pelo caminho? Eles falaram assim, o Senhor é apenas peregrino em Jerusalém e não sabe o que aconteceu? Ele disse, quais? Eles falaram, olha, é acerca de Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obra e palavra diante de Deus e do povo. Só que entregaram ele para a condenação e o crucificaram. E o problema é que hoje já é o 3º dia que ele está morto.
As mulheres até falou que ele vive, que ele está vivo. Eles já estavam voltando para trás, indo embora, aleluia. Aí disse a palavra, que naquele momento Jesus começa a conversar com eles. Aí ele começa a pregar as sagradas escrituras. Aí disse a Bíblia, eu não sei quanto tempo de caminhada durou. Só que eu entendo pela palavra que aqueles dois homens tiveram o privilégio que muitos daquela época não tiveram, o privilégio de receber a pregação do maior homem da face da terra, Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! Perceba que quem viu e teve certeza, aleluia, quem foi para o sepulcro triste, já volta para casa alegre, porque quando Maria vê ele e identifica, ela volta correndo e chega na aldeia e diz, olha, eu encontrei ele, é o Senhor. Aí dois saem correndo, e um deles é Pedro, vai para o sepulcro. Quando chegou lá, a porta estava aberta, os dois não viu, aleluia, foram para ver, só Maria que viu. Agora Cleopas e o seu colega estão caminhando, Jesus diz, não é que eles estavam cegos, é a palavra que disse que foi ordem de Deus, que os seus olhos fossem fechados, para não reconhecer que era Jesus Cristo. Sabe o que eu entendo aqui? Se os olhos fossem abertos, talvez a emoção era tanta, que eles não iriam entender a palavra, ou absorver a palavra, só que os olhos estavam fechado, só que o coração estava aberto, porque disse a Bíblia, que quando ele chega em uma determinada encruzilhada, em uma situação, a noite aproxima, e eles entram para casa, Jesus faz com que vai para mais longe. O que a palavra mostra é, Jesus não ofereceu, disse, eu quero ir com vocês, ali, Jesus deixou por livre e espontânea vontade, sem saber quem era, e por ter um bom coração, disse, olha peregrino, já escureceu, o caminho é longo, o caminho é perigoso, entra e vão ficar com a gente. Era uma cultura de se alguém convidasse alguém para ir na sua casa, dava-se-lhe a honra de partir o pão, aleluia. Só que todo mundo partia o pão igual, só que o partir do pão de Jesus era diferenciado, aleluia. Era normal o visitante chegar na casa da gente e partir o pão, só que o partir do pão de Jesus era diferente, porque disse a Bíblia que no momento que entrega o pão para ele, que ele vai partir o pão, ele permite, claro que ele permitiu, como Cristo, os olhos se abrem. Quando os olhos se abrem, a Bíblia diz que o reconheceram, e quando reconhece, ele desaparece. Só que o que era tristeza, como disse em Salmos de número 30, versículo 5, o choro, quando você chora, está triste, o choro ou a tristeza pode durar mas a alegria vem na melhor hora, aleluia. Porque se a alegria viesse à noite, ninguém iria ver a alegria de noite. Então de noite você chora, ninguém vê. Só que de dia, quando todo mundo te vê, é hora de Jesus alegrar o seu coração, aleluia. Aí diz a Bíblia, aleluia, porque pela palavra a gente entende eles eram de Emaús, estavam em Jerusalém. A ideia que se passa era, quando saíram de Emaús para Jerusalém, em outras palavras, dá para a gente extrair do texto que saíram de Emaús discípulo. Então quando vai de Emaús para Jerusalém, aleluia, a informação, o legado, a história que os dois deixam era, estamos indo encontrar o mestre chamado Jesus, aleluia. Então o que eles deixam para trás é isto. Agora é um problema, o que é que iriam dizer quando chegassem em Emaús? Porque na mente deles, para o povo de Emaús era, ele é o Salvador, ele é o Cristo. E agora, o que é que vai falar em Emaús? Era natural alguém chegar e falar assim, agora, por que vocês estão tristes? Não foram para Jerusalém alegre? E agora, cadê o seu Jesus? O que é que os dois iriam falar?
pela palavra. Isso é algo que eu, aleluia, costumo aplicar pelo meu entendimento, que Jesus Cristo se apresenta no meio do caminho, para não deixar os dois chegar em Emaús, e alguém zombar deles e falar: cadê o seu Jesus? Aleluia. Então Jesus entra na história e evita que os dois passem vergonha, porque senão alguém ia falar: cadê o seu Jesus? Vocês não falaram que ele era o Salvador? Para nós aqui hoje, a gente vai ser confrontado: cadê o seu Jesus que revela? Cadê o seu Jesus que você ora no monte? Cadê o seu Jesus que você jejuma? A gente é confrontado. Cadê o seu Jesus que mostrou algo para você em sonho? Cadê o seu Jesus que disse que iria fazer? Até agora não fez. A gente vai passar por tais situação, mas uma coisa eu aprendo: jamais seremos envergonhados, jamais seremos decepcionados. Aleluia! Aí disse a Bíblia, os dois, aleluia, estão tristes. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Aleluia! Diga graças a Deus. Aleluia! Olha o que disse a Bíblia Sagrada. Versículo, olha só. Quando você leu 13, eles estavam indo para Emaús. Quando você leu o versículo 33, a Bíblia diz: e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. Aleluia. Saiu de Jerusalém triste e vai para Emaús. Jesus se apresenta. O que é que um olha para o outro e disse: olha, vamos voltar para trás? Aleluia, vamos voltar. Quem estava indo para Emaús triste, saiu de Jerusalém triste, chegaram em Emaús um pouco triste. Agora é hora de voltar para Jerusalém cantando o hino da vitória. Era hora de entrar em Jerusalém dizendo: olha, não só foi Maria Madalena não, a gente também viu ele. Oh, rabanduraia, xandurabanda, xandurabandaia. Oh, glória! Ei! Qual que era a certeza que era ele? Primeira coisa, não é porque viram. O que testificou que era ele era a palavra. Porque vou dizer assim: olha, porventura não ardia em nossos corações quando pelo caminho nos ensinava as sagradas escrituras? Aí vai aqui uma pergunta: cada culto que você vem, a palavra ainda arde no coração? Num culto como Santa Ceia hoje, como Ceia do Senhor, ainda arde o coração, ou o coração já não consegue sentir mais nada? Porque é a palavra que disse: a um coração quebrantado e contrito não desprezarás o Senhor. Eu não posso forçar ninguém, a palavra está sendo pregada. Se ele ainda achar algum coração que a palavra move, entenda, você não vai chegar em casa triste, tu vai chegar em casa alegre, cantando o hino da vitória. Oh, aleluia, diga graças a Deus. Se coloca de pé. Em nome do Senhor. O que a gente deixa com a palavra de Deus para nós hoje é: não seremos envergonhados. O nosso mestre está vivo. Não seremos decepcionados. O nosso mestre está vivo. Eu não vou perguntar quem crê que ele está vivo, porque eu tenho certeza que quem entrou por estas portas, se recebeu a palavra, sabe: o meu mestre está vivo. O meu mestre está vivo. Vamos falar com Deus agora. A gente vai orar a Deus aqui agora. Eu quero que você feche os teus olhos. A gente vai clamar a Deus aqui agora. A gente vai orar a Deus aqui agora no nome do Senhor. E nós vamos pedir
a Jesus Cristo de Nazaré, que nos dá força para a gente ir até o final crendo que estamos no caminho certo. Vamos orar. Todos começam dando glória, 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 Glória a Deus, aleluias. Ó Deus de poder, ó Deus de mistério, venha nessa noite, ó Deus, nos encher cada vez mais da Tua graça. Venha nessa noite, ó Deus, nos encher cada vez mais do Teu Espírito Santo. Ah, Senhor Jesus, opere em nossas vidas, meu Deus, opere em nossas vidas, meu Pai. Aleluia, glória a Deus. Renova, Senhor, renova a Tua igreja. Aviva, meu Deus, o Teu povo, Senhor, que nessa noite, ó Pai, possamos sair daqui cheio do Teu Espírito, cheio do Teu Espírito Santo, que cada dia mais, ó Deus, a Tua santa palavra, ela possa arder em nossa vida, ela possa, meu Deus, arder em nossos corações. Aleluia, Jesus, aleluia. Espírito Santo, Espírito Santo, fique em nosso meio, Espírito Santo, fique em nossa vida, fique, Espírito Santo, em nossos corações. Aleluia, Jesus, aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Já podemos sentir a glória do Senhor neste lugar, já podemos sentir o Espírito Santo, o Espírito Santo, movendo a igreja nesta noite. Oh, glória a Jesus, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Senhor, Senhor, fortalece, ó Deus, a fé desse irmão. Fortalece, meu Deus, a fé dessa irmã nesta noite, Senhor. Espírito Santo, enche este coração. Espírito Santo, enche essa vida nesta noite. Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus. Graças a Deus, glória a Jesus. Louvado seja Deus. Vamos louvar a Deus, irmãos. Graças a Deus, vamos louvar o Senhor. Cante comigo. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou, e agora com celeste que de graça Deus te dá. Vencerá, mesmo hoje tu te pode. Poucos pães multiplicou, água em vinho. Vem famintos a Jesus. E discípulos a voltar, sem os peixes apanhar. Mas Jesus os manda outra. Ao tornar a praia, então, vem no fogo peixe e pão, e Jesus que nos convida. Amém, Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Fica de pé, irmãos, amém? Fica de pé para apresentar, né, o corpo do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Graças a Deus. Glória a Deus. Senhor Deus e Pai,
Confirma, meu Deus, o milagre, Senhor. Consagra nesta hora, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Consagra este pão, Senhor. Graças te damos, ó Pai. Realiza, Senhor, o milagre da consagração, para que possamos, ó Deus, alimentar a nossa alma na presença do Senhor, ó Pai. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus Cristo, Deus poderoso. Louvado seja Deus. Graças a Deus. Vamos louvar, irmãos. Os irmãos que for participar, fica de pé, tá bom, irmãos? Louvado seja Deus. Quem sedento se achar, venha Cristo sem tardar, pois um vinho sem mistura Ele dá. E também dá vida ao pão, que nos traz consolação, eis que tudo preparado já está. Vem cear, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem famintos a Jesus. Breve Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá cear. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto sua alma saciar. Vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem famintos a Jesus, vem cear. Eis discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar à praia então, vem no fogo peixe e pão, e Jesus que os convida, ceia vir. Vem cear, o mestre chama. Mesmo hoje, poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem famintos a Jesus. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Amém, meus irmãos? Amados irmãos, todos pegaram? Todos os irmãos? Ficou alguém sem pegar? Só depois, tá? Depois nós conversamos com a senhora, tá bom? Irmã Eliane pegou? Amém. Amados, disse a palavra de Deus: o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: tomai, comei, este
é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Amados irmãos, membros do corpo de Cristo, como ministro da palavra de Deus, eu digo a todos os irmãos, podeis participar do cálice do Senhor. Podeis participar do corpo do Senhor. Participa-se do corpo do Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado. Aleluia. Obrigado, Jesus. Oh, Ramandoraya, Shandorabandara, Canturabandaya. Obrigado, Senhor, ó Deus e vitória. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Jesus. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Graças a Deus. Diga glória a Deus. Amados, vamos agora consagrar a Deus o cálice, amém? O cálice que representa o sangue de Jesus. Oh, que maravilha, aleluia. Oh, graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Meus amados, vamos orar a Deus. Que maravilha. Vamos consagrar a Deus o cálice que representa o sangue de Jesus. Amém? Oremos ao Senhor. Toda a igreja, oremos a Deus. Pai celeste, Deus de amor e de bondade, como igreja, nós oramos e consagramos a Ti o cálice que representa o Teu sangue. Te dou graças, graças te dou, como celebrante nesta noite. Consagro a Ti o cálice que representa o sangue carmesim. Que a Tua virtude desça aqui agora. Eu quero dizer em nome de Jesus, juntamente com toda a igreja, está consagrado. Está consagrado. E aqui agora é o cálice do Senhor. Obrigado, Jesus. Aleluias. Vamos cantar, igreja. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o Teu sangue que por nós ali Ele verteu. Eis neste sangue lavar, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos prova quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecado
pecado. Pois que mais alvo que a neve, o teu sangue. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue, mais Amados irmãos, eu vou pedir que todos primeiramente abram o cálice, tá? Se alguém tiver dificuldade aí, as irmãs obreiras vão ajudar, se alguém tiver dificuldade. Então, primeiramente, abra o cálice, amém? Vou aguardar que todos abram, para que a gente faça junto, amém? Graças a Deus, todos abriram, amém. Queridos, disse assim a palavra de Deus: semelhantemente também depois de ceiar, ele tomou o cálice dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Como ministro da palavra de Deus, eu digo a todos os irmãos: podeis participar do cálice do Senhor. Podeis participar. Obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado. Aleluia. Oh, glórias. Oh, Espírito Santo, obrigado. Obrigado, Jesus. Oh, Ramanduraya, Xandurabastui, de Calamanda, Xandurabandaya. Orabastui, de Calamanduraya, Xandurabandaraya, Xandurabandara, Canturaya. Obrigado, Jesus Cristo, obrigado, 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 Senhor. Oh, glórias, obrigado, Rabasto e de Calamandaraya, Xandurabandaia. Obrigado, Jesus, obrigado, 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 em nome de Jesus. Obrigado, obrigado, Espírito Santo de Deus. Amém. Graças a Deus.